Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita. É com muita alegria que me dirijo aos companheiros, amigos, para a nossa conversa de todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, como estamos abrindo nesse instante. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja nos amparando sempre. É muito bom estar aqui falando com os companheiros, procurando aprender. Nós que falamos estamos em permanente aprendizado. É assim que nós vamos procurando crescer no entendimento para passar àqueles que nos assistem a essência da mensagem do Cristo, agora para nós espíritas, numa visão mais ampla, uma visão trazida pela espiritualidade maior. É, portanto, esse prazer que eu renovo a estar com você, jovem, com a senhora, com o senhor. Juntos caminhamos para dias melhores. Muitas vezes nós falamos, mas como dias melhores se estamos passando tempos de tribulações, os homens não se entendem, a pandemia assustando muita gente, agora já, graças a Deus, é mais arrefecida, ainda aqueles que não desgrudaram da máscara, do álcool gel, e isso tudo tem a sua importância. Não há recriminação aos que são menos afoitos. Mas o importante é que estamos aqui. Estaremos encarnados até o momento que Deus assim permitir, e a hora que encerrar a nossa tarefinha aqui na Terra, voltaremos para casa. Não, não distanciaremos, apenas mudamos de dimensão. Portanto, é muito bom estar conversando com cada companheiro, com cada amigo e nos aproximando na amizade. Amizade eu defino como amor com intimidade. A gente só revela segredos, né, entre aspas, àqueles é, que gozam da nossa intimidade, que podemos franquear os nossos sentimentos. Portanto, façamos amigos, é muito bom. Aquele que não tem amigos vive na solidão. Então é importante termos uma pessoa, duas pessoas, aquelas que nós abrimos o coração e fazemos com que saia lá de dentro algo que estava guardadinho, e muitas vezes não guardado salutarmente, mas nos angustiando, nos fazendo sofrer. Hoje, primeira quarta-feira do mês, nós vamos responder algumas perguntas. São poucas para hoje, mas é com prazer que nós responderemos. Começamos aqui com nosso querido Gersen. Ele nos faz a seguinte colocação. Boa noite, irmão Laureano. Como você mencionou, no livro de Gênesis, as informações foram passadas de acordo com a possibilidade de entendimento da época. E será que as informações passadas a Allan Kardec também foram passadas de acordo com a nossa capacidade de entendimento? Até porque, à época, as ciências não estavam bem desenvolvidas. Muito obrigado, Ivone. Eu agradeço ao irmão Gerson, companheiro, pela questão levantada, e posso lhe dizer que sim, a época de Moisés era um povo
ainda bastante endurecido, com muito pouco esclarecimento espiritual, embora tecnologicamente era um povo desenvolvido, bem antes de Moisés, bem antes de Abraão, já foram construídas as pirâmides famosíssimas do mundo lá no Egito, né? E é uma obra extraordinária. Até hoje ainda não foi decifrada a sua construção, a tecnologia utilizada. Então, intelectualmente, no campo técnico, os homens já tinham avanço, sim, mas espiritualmente não. Eles ainda acreditavam num Deus antropomorfo. Quando falo antropomorfo, alguém poderia dizer, mas a palavra é antropomórfico. Ambas estão corretas. Eu prefiro o antropomorfo. E eles tinham esse Deus. Com Moisés, já não era mais esse Deus físico, eu diria, mas o espírito. Ele falava com Deus. Era o Deus Criador? Já falamos sobre isso. Não, era um espírito que tinha um grau maior e que conduziu Moisés e o seu povo ali pelo deserto, que estabeleceu disciplinas com leis duras. Então, e assim era de forma que aquela gente pudesse se amoldar a um novo tempo. Mas o tratamento, a linguagem, as informações eram de acordo com aquele momento. Ao tempo de Jesus, ele já nos traz um Deus um tanto diferente. Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando que o Deus da época de Moisés era o Deus, era outro da época de Jesus. Não. O Deus Criador é de todo o sempre. Ele é eterno. Eterno, que na verdade o sempiterno significa o que não teve começo e não terá fim. Isto é Deus. Mas, na antiguidade, quando uma entidade espiritual se apresentava a alguém, era chamado de Deus. Antes disso, até, a mitologia criava os seus deuses. Então, vamos lá encontrar uma série de deuses, Apolo, Atlas, Mercúrio, daí por diante. Mas o Deus Criador, ele é inexorável, é imutável, ele é permanente, ele é eterno. Só Deus é eterno. Ah, mas o Espírito não é? Não. Nós somos imortais. Nós tivemos uma origem, uma criação. E Jesus, já ao seu tempo, traz uma ideia de um Deus amoroso e bom, falando com aquela gente através ou por intermédio de parábolas. Jesus utilizava o pão, o peixe, o boi, a ovelha, aquilo que estava ali, de forma que as pessoas entendessem os seus ensinamentos. Mas ele falava de ovelhas, um rebanho para um pastor. E por que que hoje a gente, no meu caso pessoal, digo, nós não somos ovelhas, nós somos seres inteligentes. O nosso pastor é Jesus. A nossa direção é a consciência. Ah, mas então não precisa ter um pastor?
Maravilha aqueles que se congregam numa igreja que tenha um líder intitulado pastor. Mas se esse líder tem também a consciência do livre-arbítrio, da individualidade das pessoas, ele vai tratar os seus fiéis como companheiros, aprendendo juntos. Jesus nos traz um momento, e a doutrina espírita, a época de Kardec, desdobra esse entendimento, amplia esse entendimento, já cumprindo uma previsão do Cristo de um outro momento. Mas a ciência à época não estava muito desenvolvida. Será que o que Allan Kardec falou, a ciência hoje não contraria? Até hoje, não, meu querido Gerson. Até hoje, a ciência vem confirmando aquilo que a doutrina espírita, pela codificação, nos trouxe. E também depois, já o desdobramento por espíritos como André Luiz, como Emmanuel e tantos outros, vem ampliando essas informações. Então, não tenhamos medo. Allan Kardec nos diz o seguinte: se um dia a ciência provar em um ponto que a doutrina espírita está equivocada, deixe esse ponto da doutrina e siga a ciência. Mas ele disse, por quê? Porque a doutrina espírita é científica também, filosófica, científica, com consequência moral. E, se é científica, há o desenvolvimento da ciência espírita também. Os espíritos são seres um tanto mais inteligentes, mais evoluídos que nós, que estão permanentemente em estudos. E à medida que eles forem descobrindo coisas novas, passarão para nós. Vejamos, pela mediunidade do Chico, do Divaldo, do Raul, de tantos outros, as informações que nos chegam. Então, rapidamente, querido amigo Gerson, esta é a resposta. A irmã Nelma nos faz o seguinte questionamento. Primeiro, é a pergunta do nosso querido Luiz de Oliveira. Ele se intitula Luiz Padeiro, devido ao seu pai, que era conhecido como Miguelzinho Padeiro, nosso querido líder espírita. Então, ele diz assim: com base na questão, no número 60, o Livro dos Espíritos, você disse que o organismo é todo aquilo que nasce, se reproduz e morre. E os insetos também estão inseridos nesse meio? Obrigado, Laura. Eu é que agradeço, Luizinho. Sim, os insetos também nascem, crescem, se reproduzem. É um ser orgânico que tem uma vida. E aí caberia uma questão que não foi formulada, mas que nos vem à mente. Esses insetos evoluem como princípio inteligente a se emanciparem, a se tornarem espíritos já humanizados, né? Ou já vivendo como humanos, como nós vivemos. Aí é uma outra questão que os espíritos ainda não nos esclareceram devidamente. Há uma teoria ou tese teosófica que fala da alma-grupo, afirmando que os insetos, num determinado momento, esse princípio espiritual, ou esse princípio que os anima, se fundiriam em um só. É uma teoria. O nosso querido Divaldo Franco, numa conversa em particular, até disse que ele concorda ou ele aceita essa teoria teosofista. Mas
Ainda não temos uma clareza total, pelo menos este que vos fala, e o assunto me interessou, eu vou me aprofundar, vou buscar, e talvez um dia eu traga novas informações. Então, meu querido Luizinho, por enquanto ficamos assim. Agora, sim, agora minha querida irmã Nelma nos faz a seguinte questão. Meu querido amigo e irmão, estou me enrolando, eu pego o papel e me enrolo todo. Bom dia, Laureano. Mais um dia de aprendizagem muito importante para nós. Gostaria de saber se o princípio vital é um elemento físico ou espiritual. Se ele for físico, é um elemento ou um estado da matéria, certo? Ou será que não estou partindo do princípio, certo? Muita gratidão a você, meu irmão Laureano. A gratidão é minha, querida irmã Nelma, pela oportunidade que vocês nos dão para estarmos juntos, lutando, buscando conhecimento, procurando nos melhorar a cada dia. E eu diria à querida irmã Nelma que esse princípio vital que os espíritos nos falam, que é originário do elemento cósmico universal. Então, esse elemento cósmico universal é o princípio material. É dele que se origina este papel, esta camisa, esta beleza física aqui. Então, é desse elemento cósmico universal que se origina tudo isso. Então, mas como se origina? Porque nós somos energia condensada, assim como o papel, como o, o relógio que não está aqui, o pedacinho aqui do nosso notebook. Então, tudo que é palpável, que nós possamos perceber no tato, que nós possamos olhar e ver, isso tudo tem origem no elemento cósmico universal, que é modificado. Portanto, se é modificado, esse princípio vital que aqui é colocado, que é o que dá a condição de vida orgânica, né, à matéria. Ele dá uma vida vegetativa, eu diria, sem o ser, né, ou o princípio espiritual, esse corpo orgânico, esse corpo com vida orgânica, não se movimenta. Ele é um corpo inerte. Nós diríamos uma massa que tem uma vida, mas se tratando já do animal, ele não sobrevive por muito tempo. É necessário a conjugação do princípio espiritual. Este não é matéria. Portanto, poderíamos dizer que esse princípio vital, né, que a nossa querida Nelma coloca, ele pode ser entendido como matéria, como físico. Ele é entendido como físico. Já nessa modificação do elemento cósmico universal. Combinado, querida irmã Nelma? Eu creio que dá para entender razoavelmente sobre o que nós estamos falando. É claro que haveria necessidade de mais estudos, de mais esclarecimento, mas rapidamente é o que nós temos a informar. Nós queremos agradecer a oportunidade, lembrando aos companheiros
que toda primeira quarta-feira do mês estaremos aqui respondendo as questões que são formuladas no decurso das nossas apresentações. Quando surgirem dúvidas, escrevam lá. A nossa equipe, né, organizadora, elas nos encaminham as questões, encaminham-nas para que nós as estudemos e respondamos. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade, que possamos seguir firmes em nome de Jesus, o nosso Mestre. Muita paz, muito amor, que Deus nos abençoe.